Aí, galerinha do barulho, hoje nós vamos trabalhar orações subordinadas adverbiais. Elas têm uma função de adjunto adverbial dentro das orações. Vamos lá então. Bom, galera, hoje nós vamos trabalhar as orações subordinadas adverbiais, tá? Essas orações subordinadas adverbiais, elas têm função de adjuntos adverbiais, elas vêm de advérbios. Então, vamos ver os exemplos aqui para vocês terem um entendimento maior, tá? Olha só esse exemplo. O socorro chegou tarde. Tarde é um advérbio de tempo, ok? Tem uma oração simples aqui, período simples. Então, quem chega, chega. O tarde seria um advérbio de tempo. Meu próximo exemplo. O avião voa sobre a floresta. Quem voa, voa. O sobre a floresta vai ser uma locução adverbial de lugar também. De lugar, tá? Lá nós tínhamos uma de tempo, agora nós temos uma de lugar. Então, quem voa, voa. Dessa forma aqui, eu estou tendo uma locução adverbial. Já quando eu falo na oração subordinada adverbial, seria mais ou menos esse exemplo que eu tenho aqui. O fruto caiu quando Newton descansava sobre a árvore. Tá? Então, aqui esse quando, ele vai estar introduzindo para mim uma oração adverbial. Olha só os detalhes. Primeiro verbo, segundo verbo. E aqui eu tenho a minha conjunção. Solicito que você sempre decore essas conjunções ou tentem, muita gente diz, mas o sentido dela. Ok, o sentido eu consigo ver o sentido que ela tem, se é de causa, consequência, condição, tempo, proporção. E nós vamos ver todos esses tipos de orações agora. Só que o interessante é vocês saberem as principais conjunções para não terem dúvida na hora da classificação dela, ok? Vamos lá. O animal fugiu inesperadamente. Inesperadamente é um advérbio. Eu tenho somente que um verbo. Então, um período simples, aqui eu tenho um advérbio, o modo que ele fugiu, ok? O animal fugiu de surpresa. Já é uma locução adverbial. Locuções quando eu tenho duas ou mais palavras com sentido, com somente um sentido. Então, aqui eu tenho uma locução adverbial, porque eu só tenho um verbo. O animal fugiu quando ninguém esperava. Opa, eu já tenho fugiu e tenho esperava. Dois verbos. Então, o quando, uma conjunção. Então, aqui eu vou ter uma oração adverbial. Então, a função dela é de adjunto adverbial. Vamos agora vendo um pouquinho mais sobre as suas conceituações, tá? Hoje em dia, recebemos as notícias imediatamente. Então, imediatamente é um adjunto adverbial, tá? Ele é um advérbio, que é o modo que nós recebemos a notícia, tá? Quando eu falo em advérbio, o advérbio sempre se refere ao verbo, a outro advérbio ou um adjetivo, tá? Ele tem esse poder de transformar, eu não digo transformar alguma coisa, mas ele vai intensificar algo, tá? Ele vai fazer essa relação. Então, aqui, ó, comprova que eu só tenho um verbo, então aqui eu tenho um adjunto adverbial, um advérbio. Já, hoje em dia, recebemos as notícias logo que os fatos ocorrem. Ó, dois verbos, ocorrer e receber. Então, aqui o logo já vai ser o quê? Já é a minha conjunção, tá? E essa conjunção aqui vai funcionar como a ligação entre as duas orações. Então, eu tenho uma segunda oração na função de adjunto adverbial. Se eu tenho uma segunda oração na função de adjunto adverbial, então eu vou ter uma oração subordinada adverbial, ok? Então, quais são as marcas que elas vêm me mostrando dentro dessas classificações? Ela sempre vem associada a um verbo da oração principal. Então, aqui eu continuo trabalhando com a oração principal. A oração principal que me dá todas as dicas para a classificação dela. Então, a minha segunda oração ela vem associada ao verbo da principal. São introduzidas por conjunções subordinativas, tá? O porquê, o quando, o caso, embora e muitas outras. Ou por locuções que equivalem a conjunções, o para que, o mesmo que, a medida que, o desde que, tá? Não são permutáveis como as substantivas. Por um pronome substantivo isso. Eu não consigo trocar por isso.
tá? A cidade será evacuada, caso o furacão mude de rumo. Olha só, eu tenho dois verbos e tenho a minha conjunção, eu não consigo trocar por isso. Agora nós vamos começar a ver as orações e suas principais conjunções, tá? A primeira que eu tenho é a causal. Oração subordinada adverbial causal. Árvores e casas caíram, porque um vendaval assolou a cidade. Os dois verbos caíram e assolou e a conjunção porque. Então, por que as árvores e casas caíram? Porque um vendaval assolou. É a causa porque elas caíram, ok? Então, olha só, a minha oração principal está aqui. Árvores e casas caíram. E eu tenho o que aqui? Eu tenho a minha conjunção introduzindo a segunda oração, tá? A conjunção, ela introduz a segunda oração, então essa aqui vai ser a minha adverbial. E aqui o porquê me dá causa. Outro detalhe que eu já vou trazer para vocês, que quando ela estiver na ordem direta, como está aqui, ela pode ter vírgula ou não, é facultativa. Mas se ela estivesse invertida, nós vamos ver orações invertidas, a vírgula é obrigatória, ok? Então, as principais conjunções que trabalham com a causal, tá? É o porquê, o visto que, o já que e o como. Quando eu for usar o conector como para estabelecer relação de causa entre as duas orações, a posição da oração causal é fixa, tá? Eu tenho sempre a oração principal primeiro, tá? Eu não posso invertê-la, senão vai dar problema. Como a cortiça é mais leve do que a água, os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Aqui houve uma inversão, como eu falei para vocês, a utilização da vírgula é obrigatória. Mas eu não posso fazer aqui quando ela for causal. Agora nós vamos ver os outros exemplos. Consecutiva vai me dar consequência. Então, passou um vendaval tão violento que as árvores e casas caíram. O uso da vírgula é facultativo, ok? Então, olha só, passou, verbo, e caíram. Então, aqui eu tenho os dois verbos e aqui eu terei a conjunção que. Conjunção que me dá consequência. Vamos lá, a única conjunção consecutiva, tá? É o quê? Sempre precedida de algumas palavras intensificadoras dentro da oração. A minha única conjunção que eu uso é o que na consequência, mas eu tenho que ter palavras antes dele. Ó, tão que, tamanho que, tal que, tá? Essa observação é importante. Como os conceitos de causa e consequência são correlatos, um não existe sem o outro, quando a oração adverbial indica causa, a principal indica consequência e vice-versa. Por isso que eu tenho que cuidar aquela colocação do como lá. Ok? O incêndio se propagou rapidamente. O incêndio se propagou rapidamente, porque o material era inflamável. Por que o material... aqui, porque o material era inflamável, o que ele está sendo aqui? Ele está sendo a causa ou a consequência? Eu vou lá no verbo da principal. O incêndio, propagou. Propagou. Por que ele propagou tão rapidamente? Porque o material era inflamável, então foi a causa dessa propagação tão rápida, ok? O verbo era propagou, e aqui era o verbo ser. E aqui a conjunção por quê, ok? Já se eu inverter a oração, o material era inflamável, que o incêndio se propagou rapidamente. Eu já mudo, o material era tão inflamável. Opa, qual é a consequência dele ser tão inflamável? Que o incêndio se propagou rapidamente. Já mudou o sentido, ok? Vocês têm que prestar atenção, isso aqui cai muito em concurso. Essa situação de causa e consequência. A consecutiva e a causal, elas causam essa diferenciação. A adverbial final, ela indica uma finalidade, tá? Eles se esforçaram para alcançar bons resultados.
Ó, esforçaram e alcançar. Então eu tenho um para aqui unindo eles. A finalidade é a intenção que se quando quer praticar um ato, tá? Ela vai se distinguir da consequência porque está o resultado obtido por uma ação, a finalidade daquilo. Então as principais conjunções finais são o para quê, o que, o a fim de que e o porquê. Já a minha condicional vai me dar uma condição. Olha aqui a inversão da oração que eu falei para vocês. A utilização da minha vírgula é obrigatória. A minha oração principal está lá no fim. Se não for verdadeira, a notícia prejudicará muita gente. Ó, prejudicará e for. O que ocorreu aqui? Ó? Houve a inversão da oração, mas nada de estresse com isso. Eu consigo resolver ela rapidamente. Eu tenho o verbo aqui e o verbo aqui. O verbo for e o verbo prejudicará. Dessa forma eu vou atrás da conjunção. A conjunção está aqui na frente, é o se. Ele me dá condição, que algo depende de outra coisa para ocorrer. Quais são as minhas principais conjunções de condicional? É o se, o caso, o desde que, o contanto que, o sem que eu posso substituir ele por senão. Tranquilo? Concessiva, ela me dá uma concessão. A mesma coisa, olha só, está invertida. Embora estivéssemos em pleno dia, quase nada se enxergava. Olha os verbos. Enxergava e estivéssemos. Já minha conjunção está lá na frente, sem problema. Eu consigo ver que a oração principal, a primeira oração, né, quase não se enxergava, embora estivéssemos em pleno dia. Há uma concessão, embora, tá? Então, essa concessão, nesse caso, é o ato de conceder um argumento contrário ao relato contigo na oração principal, tá? Então, quando eu diz assim, quase nada se enxergava, a gente já pensa, poxa, seria pela noite, escuro, embora estivéssemos em pleno dia. É o quê? Ele vai me dar uma oposição, um argumento contrário, uma contrariedade, tá? Ela é muito, eu tenho que cuidar porque eu não posso confundir ela lá com a minha coordenada. Qual? Repita. A minha adversativa, tá? Só que lá as coordenadas, elas são totalmente o quê? Elas são independentes uma da outra. Aqui eu já não tenho independência. As principais conjunções que eu trabalho aqui, nas concessivas, é o embora, o ainda que, o conquanto, o mesmo que, por mais que, por menos que, se bem que eu ainda consigo trocar por ainda que. A minha próxima oração é a minha oração conformativa. Ela vai me dar conformidade. Ocorreram pancadas de chuva conforme previa a meteorologia. Então, essa conformidade ela vai me dar uma relação de correspondência, concordância entre os dois episódios, tá? Entre a oração principal e a oração, o caso adverbial conformativa. Ocorreram pancadas de chuva. Ocorreram, verbo, conforme previa a meteorologia, verbo prever, previa. E o conforme será a minha conjunção. As principais conjunções conformativas é o conforme, o segundo, o como substituindo por conforme. Já a minha subordinada adverbial comparativa, ela vai me dar o quê? Uma comparação. Ele se movia tal qual uma bailarina. Olha só, eu tenho o verbo mover e tenho uma bailarina. Aí eu tenho que ver aqui, onde é que está o meu verbo? Ela se movia tal qual uma bailarina. Existe uma comparação aqui. Esse tal qual aqui vai me dar o quê? Essa comparação, tá? Consiste em colocar dois polos lado a lado para avaliar a semelhança ou diferença entre ambos, sobre um aspecto que eles possuem em comum. É uma comparação. Meu pai age como agia meu avô. Os dois verbos, agir, e aqui eu tenho uma comparação, o como. Então, ela consiste em colocar dos dois lados, colocar lado a lado, né, nas duas orações, avaliar a semelhança ou a diferença entre ambas, sobre um aspecto que eles possuem em comum.
tá? As principais conjunções aqui é o como, o que, sempre precedido dos advérbios menos ou mais, o qual precedido de tal e o quanto precedido de tanto, tá? Então eu vou ter essa comparação aqui entre a oração principal e a segunda oração. A minha próxima oração adverbial seria a minha adverbial proporcional, ela me dá proporção. A coluna de Mercúrio sobe à medida que a temperatura aumenta. Então ele me deu uma proporção, ele consiste em proporcionar algo, dar uma proporção de algo entre a oração principal e a segunda oração, tá? As principais conjunções são à medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos, tá? Então eu tenho que cuidar essas colocações aí. A minha próxima seria a minha subordinada adverbial temporal. Indica anterioridade, simultaneidade e posterioridade. Ela já veio com a canja, antes que você trouxesse a galinha. Então eu tenho o verbo vir e trouxe. E tenho antes que. Então ocorreu o quê? Uma temporalidade. Então as principais conjunções aqui são o quando, o enquanto, o apenas, o mal, o antes que, o logo que, o depois que, até que e o sempre que. Então eles vão me dar tempo. Aqui eu coloquei um resumo para vocês de todas as minhas orações subordinadas, as minhas conjunções, né? Lá em cima eu tenho a minha integrante, é o que e o se, mas eu trabalho somente nas subordinadas substantivas. Já as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e intemporais são as minhas adverbiais. E aqui do lado tem todos os seus o quê? As suas conjunções, as que vocês podem encontrar principalmente nas provas, ok? Daí, pessoal, terminamos aqui as nossas orações subordinadas adverbiais. São muita decoreba, muitas conjunções, mas eu sei que vocês são capazes. Um beijo do gordo aí e até a próxima aula com orações coordenadas.